Boa noite a todos. Saúde os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, irmãos, agradecemos a Deus por estarmos aqui, oferecendo a Ele louvores, ouvindo a palavra dEle, aqui no templo. E você que se encontra conectado conosco, que faça do seu ambiente onde você estiver o mesmo que estamos fazendo aqui, a casa do Senhor. Mesmo assentados, vamos orar, pedindo e agradecendo o Senhor por mais esse dia. Peço à irmã Alessandra que faça esse momento de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, dispostos, ó Deus, com os nossos corações a entregar mais um culto de louvor ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que a palavra do Senhor seja aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor possa falar através dos cânticos, através da palavra do pastor. O Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, onde você estiver, se sinta à vontade aqui também, no templo, louvando ao Senhor, dizendo: não vou calar meus lábios, tenho que profetizar. É isso que a palavra nos ensina, para que onde estivermos, devemos falar da palavra do Senhor. Vamos louvar, dizendo: não vou calar meus lábios. Abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Os irmãos podem sentar. Boa noite, queridos. Boa noite. O céu fechou de repente e parece que vai cair um delúvio. Vai cair o delúvio, né? Mas nós estamos aqui
E o Senhor também. O Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Se eu considerar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu somos 4, então o Senhor sempre está presente. Salmo 108 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha vida. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés aos nossos adversários. Este é um salmo de Davi, um cântico onde Davi exalta o nome do Senhor nosso Deus, onde ele coloca toda a sua esperança e todo o seu coração em Deus. Quando ele abre o cântico falando: firme está o meu coração, ó Deus, ele está dizendo: Senhor, o meu coração exultará e exulta em Ti. Porque Deus, o socorro do homem é vão, mas é o Senhor que nos concede a vitória. Quantas vitórias nós temos para falar desta semana que passou? Quantas vitórias nós temos para pedir a Deus nessa semana que se inicia hoje? Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé, para que a gente possa, nesse momento, colocar o nosso coração no altar do Senhor. Falar a Deus: Deus, firme está o meu coração, e em Ti eu deposito toda a minha esperança, Pai. Feche os seus olhos, onde você está aí na sua casa, assistindo este culto de forma online. Coloque diante do altar do Senhor os seus pedidos de oração neste momento, os seus agradecimentos, mas com o coração confiante de que o nosso Deus está sim ouvindo, está com seus ouvidos inclinados à nossa oração. Bendito Deus, eterno Pai, rendemos-te graças, Senhor, porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo dia de hoje, pelo calor da tarde, pela chuva da noite, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque acreditamos que somos teus filhos e todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos, Pai. Pai, nesse momento eu quero colocar o coração dos meus irmãos, dos teus filhos, Pai, na tua presença. Que o teu Espírito sonde os nossos corações, ó Deus, e que o desejo do nosso coração seja atendido de acordo e conforme a tua vontade, Pai. Que a gente possa, Pai, render-te graças. Que nós possamos, ó Pai, diariamente reconhecer o teu senhorio sobre nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, as falhas, perdoa-nos os pecados, Pai. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer os nossos pecados diariamente,
mas que possamos, assim como o salmista, ó Pai, estarmos com o nosso coração firmes no Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração esta noite. Fala conosco, ó Pai, através do Teu servo, através da Tua palavra, Pai. E que Teu Santo Espírito possa nos confrontar os nossos pecados, mas que possa trazer paz ao nosso coração, ao entendermos, ó Deus, que no Senhor Jesus todos os nossos pecados são sarados. Esteja conosco e recebe o nosso culto, Pai, que prestamos agora de coração, Pai. É que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Continuaremos em pé, irmãos. Vamos louvar. Por isso que aqui viemos, porque é o nome dele que tem que ser exaltado, o nome do Senhor. Vamos louvar ele cantando. Ele é exaltado, o Rei, ele no céu, na terra, porque ele é o nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. No momento que nós levantaremos as nossas mãos e dizeremos a Ele: Senhor, receba de mim agora esse louvor, que desde o momento que eu liguei e cheguei aqui no templo, foi para te adorar. Ao erguermos as mãos, vamos louvar ao Senhor. Ao erguermos as mãos, pode levantar tuas mãos e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Vamos dizer mais uma vez, ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Jesus.
Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por mais um dia, Senhor, por esse momento aqui tão maravilhoso, Pai, pela chuva que cai, que o Senhor nos trouxe agora, Pai, que sempre, Senhor, esteja conosco, sempre, meu Deus, estaremos te adorando, buscando o Teu nome. Abençoa, Senhor, também cada dízimo, Pai, cada oferta, cada pedido, meu Pai, de oração, tudo, Senhor, aqui que foi levado em Teu nome, que o Senhor abençoa, meu Deus. Fica conosco, meu Deus, agora nessa palavra, que será falada pelo irmão e pastor Fabrício, que o Senhor nos dê, Senhor, para nosso coração, sai daqui cheio, meu Deus, mais uma vez, da Tua palavra. Fica conosco, meu Pai, no decorrer desse culto. É tudo que te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Quem conseguiu chegar com a chuva, né? Estamos aqui. Queria chamar as crianças aqui na frente. Cadê as nossas crianças? Anne, Eli, Henrique. Chico não. Vem Augusto. Um dia depois, os irmãos, quando puderem, prestem atenção nisso. Muitas vezes a gente chama aqui na frente, vem 8, 10. Quando a gente olha lá, semana passada foi assim. A gente contou aqui uns 10, 12. Quando eu fui fazer o culto infantil lá na quadra, a roda estava imensa, assim, de criança. Porque tem muitos que ainda têm vergonha de vir aqui na frente, né? Bom, hoje nós vamos começar o advento de Natal. E o que nós estamos estudando aqui, as crianças também vão estudar lá. Então, se você tem o seu filho, tá lá no culto infantil, chegue em casa e converse com eles. Procurem saber o que é que eles aprenderam hoje. Tá bom? Hoje eles vão falar sobre o Filho de Deus que não errou. O Filho de Deus que não errou. Tá bom? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para agradecer pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças e para que Deus possa abençoar o nosso culto esta noite. Bendito Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essas crianças aqui na frente, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar o coraçãozinho delas, que elas entendam que Natal não é Papai Noel, não é presente, árvore de Natal, bola de Natal, mas que Natal é Jesus Cristo, esperança dos homens. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém. As crianças hoje vão sair diferente. Puxa aqui, Henrique, vai com a tia Ana Paula. Vem, Gael. A saída pela esquerda ou à direita de vocês. Isso. Cuidado com a escada. Aí. Semana passada nós concluímos com o pastor Sérgio de forma brilhante a nossa série de estudos sobre os pilares da nossa fé, da fé reformada, né? Os pilares da nossa fé protestante. E nós estudamos os solas, os 5 solas.
E agora nós inauguramos ou iniciamos uma nova série que será composta de 4 sermões acerca do advento natalino. Então, o seu pastor gosta de pregar em série, porque fica mais tranquilo, a gente pega um texto, a gente caminha bastante, ou a gente pega um tema, caminha bastante com ele. Então, nesse mês de dezembro, nós vamos ter essa série aí de sermão acerca do advento de Natal. E aí eu quero começar explicando o que seria o advento. Talvez você escute isso todo dezembro, vocês escutem sobre o advento natalino, ou talvez você pense, isso é uma premissa católica, pastor. Do que se trata? Advento, ou do latim adventum, quer dizer chegada ou vinda. É o primeiro tempo do ano litúrgico, ou seja, antecede o Natal, tá? O advento, ele é um tempo de preparação, de alegria, de expectativa, e é um momento que antecede a comemoração pelo nascimento de Jesus Cristo, ou seja, pelo nascimento do Messias. Então, dentro deste período de advento, deste primeiro tempo do ano litúrgico, é um tempo também da gente meditar, é um tempo de meditação, de arrependimento, de fraternidade, é um tempo de buscar a paz. No calendário, o advento, ele se inicia há 4 semanas que antecede um Natal. Mas onde que surgiu isso? De onde que surgiu isso, pastor? Há relatos de que o advento, este evento chamado advento, começou a ser observado entre os séculos 4 e 7 depois de Cristo, como preparação para o Natal. E sim, ele surge ainda nos primeiros séculos da igreja cristã, pouco depois da igreja cristã se tornar a igreja oficial de Roma. Então, ele surge ali naquele momento histórico, cultural da igreja católica, apostólica, romana. Mas mesmo estando surgindo na igreja católica, este evento também passou para as igrejas reformadas, as igrejas que são frutos da reforma protestante. E entre elas, nós podemos destacar a igreja anglicana, que é a igreja inglesa, a igreja luterana, a igreja metodista e nós, os batistas. Então, nós temos aí esse contexto histórico. Sobre o advento ainda, a gente precisa entender algumas coisas antes da gente entrar no nosso texto bíblico. O advento, ele recorda a dimensão histórica da salvação e por isso que eu decidi trazer essa série de sermão acerca do advento. Desde o grande mistério do nascimento do Messias, até mesmo o caráter escatológico e salvífico do ministério de Cristo. Então, o advento é um momento aí de 4 semanas que a gente vai passear pela evolução e se preparar pelo esse momento histórico tão aguardado pela humanidade, que é o nascimento de Jesus Cristo. E todo o conceito, ou todo o valor que tem o nascimento de Cristo, tanto de forma escatológica para o fim dos tempos, a inauguração do reino de Deus, assim como também como a ação salvífica para o homem. Este evento, chamado advento, nos leva a meditar nas Escrituras, a fim de rememorar o nascimento do Deus encarnado, que se fez homem, Cordeiro Pascal, sacrifício perfeito e único Salvador. E para a gente começar, a gente precisa voltar ao entendimento, onde surge a ideia de um Cordeiro Pascal, onde surge a ideia do Salvador,
onde surge a promessa e o anúncio. Nós poderíamos passar a noite, ou na verdade nós poderíamos passar 1, 2, 3 meses meditando em textos dentro do Antigo Testamento que vão prometer, que vem como promessa acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da vinda do Messias. Quando eu estava fazendo o sermão, a minha esposa, eu comecei a comentar um pouco com ela, e aí ela falou assim, muito bom, e aí você começa lá com Adão e Eva, saindo do paraíso, sendo expulsos, e a promessa, né, feita a serpente, feita a Eva e a serpente, olha, porém inimizade entre o filho da mulher e os teus filhos, serpente, e ele te pisará a cabeça. Mas eu gosto de um texto muito mais icônico para nós cristãos, que são os textos de Isaías. Os textos de Isaías são os textos acerca da vinda do Filho de Deus, são textos belíssimos, que já transformaram-se em canção, são textos que nos faz meditar e a gente consegue olhar, e mesmo a gente tendo todo o conhecimento histórico ao qual Isaías estava ali inserido, a gente consegue olhar para as palavras de Isaías e falar assim, ele está falando do Redentor, ele está falando do Messias. Tudo bem que a revelação ainda estava parcial em Isaías, mas hoje a gente consegue olhar para Gênesis e Apocalipse e consegue ver uma centralidade das Escrituras toda em Cristo, inclusive nos textos de Isaías. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 7, nós vamos começar com o capítulo 7 e depois nós vamos para o capítulo 9. Isaías capítulo 7, a partir do verso 13. Eu vou ler a partir do 10. A partir do 10. Mas o nosso foco será o 13 e o 14. Como diz os mais jovens, segue um spoiler da nossa meditação da semana que vem. Diz assim a palavra do Senhor: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Vamos parar por aqui. Bendito Deus, que bom, ó Deus, é meditar sobre as tuas palavras, ó Pai. Que o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente esta noite, e que a gente possa, ó Deus, iniciar realmente o advento natalino, que nós possamos iniciar esta preparação, Deus, esse momento, esse período de reflexão, ó Deus, acerca da obra salvífica de Jesus Cristo, do seu nascimento, ó Pai amado, que o Senhor possa internalizar tudo isso dentro do nosso coração esta noite. Este é o nosso desejo, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Somente para fazer aquele pano de fundo, Isaías, o profeta Isaías está se dirigindo a Acaz. Acaz, ele vem da dinastia de Davi, por isso que ele fala, ouve casa de Davi. E nós estamos no momento aqui que estamos às vésperas do exílio babilônico. E Acaz, ele queria se unir aos assírios, e o profeta está dizendo, olha, confia ao teu Deus, pede um sinal,
Só que Acas está com o coração endurecido. E aí ele vai virar e falar assim: olha, eu não vou pedir, eu não vou tentar ao Senhor. Ele despreza o senhorio do Senhor Deus, porque ele está confiante na força militar ou na força bélica dos assírios. E lendo e meditando nas palavras de Isaías, parece que Isaías ele perde a paciência com Acas. E aí ele vai falar no verso 13: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes aos homens? Não basta você ficar cansando o ouvido dos homens, com conversinha, com engodo, com enganação. Você quer fazer isso com o próprio Deus? Acas, presta atenção. Você não está pedindo um sinal, mas o próprio Deus vai dar um sinal para você. E aí ele vai falar: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E aqui nós temos então prenúncio, a profecia de Isaías acerca do nascimento do Messias. E a gente poderia meditar aqui, tem tantos elementos nesse texto, mas nós não vamos fazer isso hoje. Porque sobre esse texto e a sua maravilhosa ligação com o texto ou o início do livro de Mateus, nós vamos deixar para a próxima semana. E aí nós vamos desvendar esse mistério do nascimento de Jesus, como que se deu, o que é essa virgem. Então, vou fazer igual fiz com as crianças semana passada. Semana passada a gente falou sobre Adão e Eva, os dois filhos de Deus que desobedeceram a Deus e por isso pecaram. E eu falei sobre a promessa da vinda de um filho que não ia mais desobedecer a Deus. E até o Eli passou a semana inteira me perguntando: pai, quem é esse filho que não desobedeceu a Deus, pai? E eu falei: filho, senhor, você vai ver na sala, no seu culto, domingo que vem. Então semana que vem a gente fala sobre esta virgem. Era virgem? Continuou virgem? Qual que é a importância dela para o plano salvífico? Não perca, semana que vem, aqui no presencial e também online, tá bom? E já para adiantar um aviso, semana que vem nós teremos ceia. Tudo bem? Semana que vem, prepare-se. Tira essa semana, prepare o seu coração. Peça perdão para aqueles que precisam do seu perdão. Precisa do seu pedido de perdão. Perdoe aqueles que precisam do seu perdão. Tá? E venha com o coração transbordante de alegria para a ceia do Senhor. Vimos Isaías fazendo um prenúncio do nascimento do Messias. E ele vai continuar esta profecia agora no capítulo 9. Então anda aí mais uma folha na sua Bíblia, ou mais uma passada para baixo aí, ou para cima na sua Bíblia digital. Antes o movimento era assim, né? Agora a gente faz assim, com a Bíblia no celular. De toda forma, encontre Isaías 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Se no passado a terra de Zebulon e a terra de Naftali foram esquecidas, caíram no obscurantismo, o Senhor Deus está falando: olha, de ti haverá glória, porque será de ti
nos últimos tempos, tornarei glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí agora que a gente tem toda a revelação completa nas nossas mãos, a gente consegue olhar para frente e falar: Deus, é lógico que você está falando sobre a vinda do teu filho, o Galileu. Jesus Cristo de Nazaré, nascido na Galileia. Versículo 2, e aí Isaías, o profeta, ele continua: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aqui nós temos a anunciação do novo rei. No tempo antigo, quando se falava que o povo estava em treva e viu-lhe uma grande luz, estava se prenunciando ou o nascimento do futuro rei, ou então a entronização. É por isso que muitas vezes o rei é chamado de filho da luz, ou portador da luz, porque a entronização de um rei, ou o nascimento de um rei, traz esperança para o povo. É o prenúncio do grande rei. Mas quando Isaías está falando isso aos israelitas, os israelitas estão imaginando que não está mais falando de Acás, mas talvez esteja falando do filho de Acás. Mas hoje nós conseguimos olhar para esse texto e ver Isaías falando do próprio rei, do próprio Jesus Cristo, aquele a quem nós entronizamos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e esta grande luz é luz de salvação. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Versículo 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Então agora, não faz mais sentido nós olharmos para esse texto como o prenúncio de algo que aconteceria ali após o exílio babilônico. Porque agora nós temos o conhecimento da revelação total. E dessa forma a gente já consegue então olhar para esse texto e entender esta profecia, que é uma profecia cumprida no Novo Testamento. Se antes Isaías estava falando que a virgem lhe daria a luz a um filho, e este seria Emanuel, ou Deus conosco, ou Deus está conosco, agora nós temos o prenúncio de Isaías, falando: olha, povo de Israel, haverá um tempo em que o Senhor Deus trará glória aos galileus, a terra de Zebulon e Naftali, uma terra esquecida, e da Galileia surgirá aquele que é luz e que vai resplandecer sobre os perdidos. E nos versículos 3 a 5, nós temos então o prenúncio do crescimento da igreja gentia, ou seja, da igreja fora do judaísmo. Dessa igreja que se uniria aos cristãos judeus para o cumprimento da grande comissão de Cristo.
É este povo que o Senhor tem multiplicado. Versículo 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. É um povo agora que está se multiplicando constantemente, quantitativa e qualitativamente. São ceifeiros que estão saindo ao campo, trabalhando com alegria, pregando a palavra, cumprindo a grande comissão deixada por Cristo. É um povo que agora está alegre, e ele está alegre porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre os seus ombros, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. É um povo agora que está, enfim, livre. Nós poderíamos falar que esse texto, se a gente parar só aqui, nesta pequena porção da palavra, a gente pode falar que esse texto também se atribui a nós, o Israel de Deus, Igreja Santa do Senhor Jesus espalhada sobre a terra, porque é o Senhor que tem nos multiplicado. Ele tem multiplicado a nós, tem multiplicado a nossa alegria, e nós trabalhamos com alegria para Ele, porque nós entendemos o grande presente que veio e que está por vir, que veio na primeira vinda para trazer salvação, remissão de pecados, mas que voltará uma segunda vez, e voltará para levar a sua igreja, para reinar junto com Ele, e ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Então nós aguardamos sim a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós somos este povo que trabalha feliz, que tem paz no coração, que exulta de alegria, que canta louvores e entende a sua missão e cumpre a missão, porque entende o livramento. Porque antes, quando nós estávamos no mundo, sob o jugo do pecado, esfacelados, doídos, mortos em nossos delitos e pecados, eis que o Senhor surge como luz, Rei, resplandecendo sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, e trazendo salvação. E agora, então, não há mais o cetro do opressor sobre nós. Não existe mais Satanás nos indicando e nos deformando, nos mostrando onde que nós devemos ir ou como devemos agir. Mas agora existe o reinado de Jesus Cristo de Nazaré sobre as nossas vidas. Não existe mais o cetro opressor, mas existe o cetro do Redentor, do Salvador, daquele que nos conduz pela estrada estreita, pela porta pequena, mas que nos leva à salvação. E enfim, Isaías ele vai falar sobre o caráter deste Emanuel, deste que trará o livramento. Versículo 6, Isaías vai falar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui Isaías está falando sobre a vinda do grande rei. Não é apenas um rei, ou mais um rei de Israel, mas ele está falando do próprio Deus encarnado.
que veio ao mundo como criancinha, um neném, nascido de mulher. Quando Isaías fala, porque um menino nos nasceu, é uma criança, e um filho se nos deu, um filho dos hebreus, filho do povo escolhido de Deus. E o governo estará sobre os seus ombros. Ele reinará, ele regerá o reino de Deus. É ele que trará o reino de Deus à terra. Mas detalhe, ele vai reger, ou vai reinar sobre o reino dos céus, com autoridade divina. E o conselheiro, aquele que vem mostrar o caminho, e não é isso que o Senhor Jesus vem fazer quando Ele está pregando o Evangelho, quando Ele está anunciando o reino. O que mais Ele faz, além de dar conselhos às pessoas? Cristo é um conselheiro. Ele cuida das ovelhas, Ele cuida das ovelhas. Mas eu não vejo Jesus obrigando ninguém a segui-lo. Diferente de alguns de nós, que queremos obrigar filhos, parentes, maridos, esposas, a seguir ao Deus que nós acreditamos que é Deus. Mas Jesus, Ele tem uma forma diferente, porque Ele é conselheiro. E Ele é um conselheiro maravilhoso, porque a todo momento Ele leva a pessoa a pensar, Ele leva a pessoa, aos seus discípulos, a raciocinar sobre aquilo que Ele está falando. Então, no caso da prostituta, quando Ele começa a escrever na areia, e aí Ele fala, aquele que tiver pecados, que atire a primeira pedra. Depois Ele olha para prostituta e fala assim, cadê os teus acusadores? E aí ela fala assim, não sobrou nenhum. Mas na verdade sobrou, porque o próprio Cristo poderia. E aí ela fala assim, ele fala, nem eu também te julgo. Vá e não peques mais. Não existe uma ordem obrigatória, existe um conselho. Ela poderia aceitar esta palavra de vida ou não. Então aqui nós temos a primeira característica. Ele é maravilhoso conselheiro. Sabe o que é o interessante? É que normalmente o rei possui o seu conselheiro. O rei, ele não é conselheiro de si próprio. Mas o Senhor Deus, Ele então vai assumir essa função. Jesus vai ter essa característica, porque Ele não precisa do conselho de homens, porque Ele é Deus. Então Ele é maravilhoso conselheiro. Segunda característica, Ele é Deus forte. Imagine Isaías falando aos israelitas, o Senhor Deus trará um rei, lhes dará um rei, e este rei será um maravilhoso conselheiro. E aí o povo de Israel está pensando, entendi, Isaías, então esse rei não precisará de um conselheiro, porque ele é o próprio conselheiro dele mesmo. E não só isso, ele é Deus forte. Espera aí, como assim? Nós teremos um rei que assumirá o lugar do nosso Deus. Vocês entendem por que no final das contas Isaías pregou e o coração do povo endureceu e eles foram cativos na Babilônia? Porque era absurda a ideia para o povo de Israel ter um rei que seria uma questão de soberba. Eu não preciso de conselho, porque eu sou o meu próprio conselheiro, e além disso, eu sou Deus forte.
Entende? Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, fala assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus forte. Então, para o povo de Israel, era impossível pensar em um rei que fosse, além de maravilhoso conselheiro, ele também fosse Deus. Mas esse rei que nasceria, ele seria um Deus forte, ele seria o irresistível campeão, que ganharia a batalha final, porque o Deus forte nesse sentido, no sentido de homem bélico, mas poderoso, que não perderia a batalha. Então ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas ele seria também Pai da eternidade. Esse rei que nasceria, ele não seria somente o Senhor da eternidade, mas ele também seria o autor da vida eterna dos redimidos, Pai dos salvos. Ele estaria ocupando o lugar de Abraão, o pai da nação, o pai do povo escolhido. Agora nós temos o Pai da eternidade, aquele que gera os salvos, os redimidos. E aí eu fico imaginando, mais uma vez, o povo de Israel ouvindo toda esta história, tudo isso que Isaías está falando, e para mim, enquanto israelita, seria absurdo pensar desta forma. Mas Isaías, ele continua falando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas além disso, ele é príncipe da paz. O termo aqui usado é Shalom. Shalom está relacionado à saúde, à paz, não somente paz de pacificidade, mas está falando sobre saúde para uma alma doente de pecado. Trata-se do príncipe, do relacionamento sadio, que vai trazer um relacionamento sadio entre Deus e os homens. Esse príncipe da paz, ele estaria se colocando como intermediador entre Deus e os homens, porque ele traria saúde para a alma doente do pecado, ele traria um relacionamento sadio entre Deus e os homens, ele traria uma condição estável de justiça e de prosperidade para o reino. Isaías apresenta o príncipe da paz. Isaías apresenta o reino do príncipe da paz. Um reino de justiça, de pessoas alegres, que trabalham, que exultam, que repartem e que não estão mais sob o jugo do pecado. Para nós agora, ao olhar para esse texto e mediar esse texto com Jesus Cristo, a gente precisa olhar, e se a gente olha para esse texto e fala, esse texto está falando de Jesus Cristo, então eu preciso olhar para ele e entender que ele é o maravilhoso conselheiro, e é nele que eu devo depositar as minhas angústias, é com ele que eu tenho que me aconselhar, é com ele que eu tenho que conversar diariamente. Entrando para dentro do meu quarto, dobrando os meus joelhos e falando, Deus, fala no meu coração, porque Ele é o maravilhoso conselheiro.
Ele é o Deus que nos dá vitória diariamente, que venceu a morte, e por vencer a morte nos garante a vida eterna. É esse Deus que nos traz salvação e nos torna filhos por adoção do Senhor. Filhos que estarão agora vivendo na eternidade junto com o próprio Deus. Esse Jesus que é príncipe da paz, que traz ao nosso coração alento para a nossa ansiedade, esperança de dias melhores, paz em meio à angústia. É esse Deus que traz para nós, esse Rei que traz para nós um relacionamento, uma ponte direta, uma ligação direta com o próprio Deus, o qual, por Ele mesmo, diz que não há mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus. Quando nós entendemos que Isaías está falando sobre Jesus Cristo, e entendemos que ele está falando sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando compreendemos essas quatro características de Jesus Cristo, prevista ou prenunciada por Isaías, e internalizamos na nossa vida, o jugo se quebra. O jugo que pesava sobre os nossos ombros se quebra. A vara que feria os nossos ombros se quebra. O cetro do opressor se quebra. Porque agora não servimos mais ao mundo, servimos a Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ao menos 400 anos antes da vinda de Cristo, Isaías já prenunciava a sua vinda. É o momento onde o Senhor Deus está preparando o seu povo. O Senhor está falando através da boca dos seus profetas, dizendo: virá o Filho do Homem, com poder e grande glória. Ele habitará entre vocês, e Ele reinará para todos sempre. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é maravilhoso, porque em Ti, ó Pai, temos resposta para todas as questões da nossa vida. Porque em Ti, ó Pai, nós temos paz no nosso coração em meio à angústia. Porque Tu és Deus forte, porque o Senhor habita na eternidade, ó Pai. Porque o Senhor que cuida do Teu povo de geração em geração. Por isso, Deus, glória seja dada ao Teu nome, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos convencer, ó Pai, não somente das características, mas da importância de Jesus Cristo na nossa vida. Que possamos olhar para Cristo e entender que Ele é o amigo fiel. Ele jamais vira as costas para nós, mas Ele também é Rei. E Ele reina sobre as nossas vidas. E nós somos seus servos. E queremos servi-lo de coração grato e alegre, esperançoso e feliz. Por isso, Deus, transforma o nosso coração e
dá-nos um coração igual ao teu, Pai. Um coração de adorador, mas um coração de homem grato. Grato por Jesus Cristo e seu sacrifício. Grato pela salvação, que não depende de nós, porque se dependesse, ó Deus, não teríamos, ó Pai, a mínima condição de nos achegarmos a Ti. Ó Deus, cuida dos Teus filhos. Nos dê, ó Pai, uma semana de louvor e de adoração ao Teu nome. Uma semana de muito trabalho, mas uma semana de muita vitória. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. E que em tudo, ó Deus, em tudo, possamos identificar e ver a Tua grande mão, Pai, operando a nosso favor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, esteja conosco hoje e para todo sempre. Esta é a nossa oração, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia extraordinária para definirmos o próximo biênio, né? O conselho dos próximos, que atuará na igreja pelos próximos 2 anos. E preciso falar que fico muito feliz em ver os irmãos atuantes, desejosos e esperançosos com os próximos 2 anos. Semana que vem nós teremos o nosso curso para novos membros, ou para membros, ou aqueles que querem se tornar membros. Pastor, quero me tornar membro, já sou batizado, estou vindo de outra igreja, venha ao curso semana que vem. Pastor, não sou batizado, quero batizar. É esse o curso que eu vou fazer? A princípio, sim. Pastor, já sou velho de casa, preciso vir? Se você estiver disponível no dia, sim, meu querido. Porque durante o próximo sábado, nós estaremos conversando, nós estaremos tratando de 2 áreas. A área de administração eclesiástica e teologia doutrinária batista. Então nós vamos ter esses 2 assuntos, das 9 ao meio-dia, da 1 às 4 da tarde, tá bom? Um intensivão, onde nós vamos entender como que funciona a nossa igreja, como que funcionará a nossa igreja ano que vem, tá? Que são ministérios, para que serve, como que a gente pode trabalhar, em que nós acreditamos, o corpo, a ceia, o pão, vira carne de Cristo, a gente pode enterrar, não pode enterrar, pode dar para as crianças. Essas perguntas que às vezes ainda nos tiram o sono, ou tiram o sono de alguns, nós vamos ter esse intensivão para novos membros e os membros da nossa igreja, tá bom? E aí, meus queridos, eu queria muito a compreensão de todos. Aqueles que virão, por favor, pastor, eu vou mandar um oi lá no grupo, se você ainda não salvou o meu número, salva. E aí você vai me mandar uma mensagem falando, pastor, eu vou participar do curso. Seja no período da manhã, ou seja só no período da tarde. Alguns só conseguirão vir no período da tarde. Independente, venha participar do curso. Nem que você pegue só metade do curso, mas venha. Mas aí nos avise. Principalmente aqueles que virão no período da manhã, para que a gente possa então contabilizar e preparar o almoço. O almoço para aqueles que estiverem aqui, tá bom? Já definimos aí um cardápio, vai ser arroz, batata palha, estrogonofe de frango, da irmã Terezinha. Vai perder? Se você não quiser vir pelo curso, vem pelo almoço, né, Nazaré? Mas enfim, venha, vai ser muito bom para a nossa igreja este curso, tá bom? E já vai organizando aí as datas, eu vou organizar e mandar lá no grupo, tá? Mas nós teremos o nosso culto natalino no dia 16, ou dia 26,
Semana que vem nós teremos ceia, dia 12. Dia 26 nós teremos nosso culto natalino. E na sexta, de sexta para sábado, dia 31 para o dia 1º, nós teremos a nossa noite especial aqui, o nosso culto de virada. Então já vai se organizando para estar conosco. Pastor, Natal eu passo com a família. Maravilha. O Natal é de 24 para 25. O nosso culto natalino vai ser dia 26. Então você não tem desculpa para não estar aqui na igreja. Tá bom? Fiquem com Deus. Que o Senhor possa nos dar uma ótima semana. Que seja uma semana de muita luta, mas de muita vitória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando mais um culto ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Você que nos visita essa noite, seja bem-vinda. Estaremos aqui todos domingo, quinta-feiras. Você que já veio segunda, terceira vezes, e os irmãos sequentemente, sejam todos bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor dizendo e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda há de fazer. Louve o último cântico e logo após teremos ali um chá, tá, com as irmãs que preparou para a gente e os irmãos que estão empenhados. Dizer de novo, por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.